Meu nome é Poliana e ultimamente a vida tem sido bem difícil. Apenas 6 meses atrás, deixei para trás o que achava ser minha história de amor para sempre. Para piorar, minha avó está perdendo a luta contra a demência e parece que as paredes estão se fechando ao meu redor. Eu estava no meu trabalho na biblioteca local, tentando me concentrar em rearranjar os livros, mas meus pensamentos estavam longe, com minha avó. Foi quando minha melhor amiga, Jace, apareceu. Seu rosto estava todo franzido de preocupação, como fica quando ela está prestes a me dar um sermão. Poliana, você está com uma cara péssima, Jace disse sem rodeios, com as mãos na cintura. Obrigada, Jace, você sempre sabe como me animar, respondi, o sarcasmo escorrendo de cada palavra. Falando sério, Poliana, isso não é saudável. Você precisa de ajuda, de alguém profissional para conversar? Ela insistiu, o olhar se suavizando. Eu sabia que ela estava certa. As noites sem dormir e a ansiedade constante estavam me esgotando. Então, concordei. Talvez você tenha razão. Você conhece alguém? Ela acenou com a cabeça, animada. Doutor Fizer. Ouvi dizer que ele é bom com casos como o seu. Vou te mandar os detalhes por mensagem. Eu não estava certa sobre me abrir com um estranho, mas algo tinha que mudar. No dia seguinte, me vi sentada no consultório do Dr. Fisher, o espaço aconchegante com luz suave e paredes cobertas de diplomas. Ele era mais velho, talvez nos seus 40 e poucos anos, com um modo calmo que fazia o ambiente parecer mais seguro. Então, Poliana, me conte o que tem te incomodado. Ele começou, sua voz suave e tranquilizadora. Por onde eu começo? É tudo. Deixei meu noivo, minha avó está doente e eu me sinto presa, consegui dizer, as palavras saindo atropeladas. Doutor Fizer acenou, anotando algo. Parece que você está carregando um peso grande. Vamos desembalar isso juntos, que tal? Conforme as sessões prosseguiam, me vi contando coisas que nem mesmo tinha admitido para mim mesma. Ele nunca julgou, apenas ouvia e, ocasionalmente, soltava um HM ou entendo. Era como se estivesse desobstruindo anos de medo e tristeza acumulados. Um dia, deixei o consultório me sentindo mais leve do que nos últimos meses. O sol estava se pondo, banhando o mundo com uma luz quente. Eu até sorri, sentindo um vislumbre de esperança. Naquela noite, no meu pequeno apartamento, enquanto aquecia uma sopa enlatada, meu telefone vibrou. Era uma mensagem do Dr. Fizer, algo sobre uma consulta de acompanhamento. Fiquei olhando para a tela por um longo momento. Esse cara estava se tornando meu ponto de apoio e parte de mim odiava o quanto eu precisava dele. Os dias se transformaram em semanas e, antes que percebesse, 2 anos haviam passado desde que pisei no consultório do Dr. Fisher pela primeira vez. Comecei a sentir que podia respirar novamente sem um peso no peito. Até consegui rir de verdade de uma piada que Jace fez. Foi durante um desses momentos mais leves que meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Olá, Poliana, aqui é o Dr. Fizer, disse a voz do outro lado. Fiquei surpresa. Dr. Fizer, está tudo bem? Perguntei, um toque de preocupação na voz. Sim, está tudo ótimo. Estava ligando para discutir seu progresso e, talvez, fazer um convite, ele disse, seguido de um riso nervoso. Um convite, ecoei, a curiosidade atiçada. Sim, pensei que talvez pudéssemos nos encontrar para um café fora do consultório. Você fez um progresso tremendo. E ele sugeriu que poderia ser benéfico ver as coisas de uma nova perspectiva. Eu hesitei, mordendo meu lábio. Isso era território desconhecido. Isso não é contra alguma regra, acabei perguntando. Houve um breve silêncio. Bem, você não é mais minha paciente. Pensei que seria bom nos encontrarmos em um ambiente mais descontraído, ele respondeu. Algo na maneira como ele disse isso me fez concordar. Ok, claro. Café parece bom, disse, tentando ignorar o frio na barriga. Nos encontramos em um café local no sábado seguinte. Foi estranho vê-lo fora do consultório, de jeans e camisa casual. Ele parecia normal, quase como uma pessoa diferente. Você parece bem, Poliana, ele disse ao me cumprimentar com um sorriso caloroso. Obrigada, Dr. Fizer. Eu também me sinto melhor, respondi,
colocando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha. Por favor, me chame de Edmundo. Não estamos no consultório agora, ele disse, rindo levemente. Eu assenti, me sentindo um pouco desajeitada. Ok, Edmundo. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Falamos sobre tudo e nada. Ele me contou sobre seu amor por caminhadas e como sempre quis visitar o Grand Canyon. Compartilhei meu amor recém-descoberto pela pintura, um hobby que adotei como forma de terapia. Enquanto saboreávamos nosso café, ele se inclinou, seus olhos sérios, mas gentis. Poliana, eu vi você crescer e superar tanto. Você é incrivelmente forte, sabia? Eu corei, não acostumada a um elogio tão direto. Obrigada. Acho que tive um bom terapeuta, respondi com um sorriso pequeno. Ele riu. Bem, eu não posso levar todo o crédito. Você fez o trabalho duro. O café começou a esvaziar enquanto continuávamos conversando, alheios ao tempo passando. Só percebemos quanto tempo havia passado quando o garçom veio limpar. Acho que é melhor irmos, disse, sentindo uma pontada de decepção. Edmundo se levantou, oferecendo a mão para me ajudar a levantar. Poliana, gostei mais disso do que pensei. Você estaria interessada em fazer isso novamente? Talvez um jantar na próxima vez. Eu hesitei, um misto de excitação e cautela se agitando dentro de mim. Mas, olhando em seus olhos sinceros, me vi concordando. Sim, jantar parece ótimo. O encanto inicial de nossos jantares e encontros casuais rapidamente se transformou em um romance completo. Antes que eu percebesse, Edmundo e eu estávamos inseparáveis. Ele era atencioso, carinhoso e sempre estava lá para dar uma mão, especialmente com a situação da minha avó. Pensei que tinha tirado a sorte grande, que minha vida finalmente estava melhorando. Mas, após o casamento, o homem com quem me casei começou a mudar, ou talvez suas verdadeiras cores começaram a aparecer. Começou de forma sutil. Ele fazia comentários sobre meus amigos. Você está melhor sem eles ou a eles não se importam de verdade com você. No início, eu desconsiderava isso como superproteção. Mas então piorou. Ele se tornou possessivo, precisando saber onde eu estava a cada minuto do dia. Seu controle infiltrou-se em todos os aspectos da minha vida. Insistiu para que eu deixasse meu emprego, dizendo que não queria que eu me estressasse com o trabalho. Você não precisa trabalhar. Eu posso prover tudo. Confie em mim, Poliana, ele diria, sua voz firme. Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre liberdade, sobre ter algo que fosse só meu. No entanto, me vi concordando, pedindo demissão do meu trabalho e me tornando totalmente dependente dele. Esse era o plano dele desde o início. Então veio o isolamento. Ele verificava meu telefone, monitorava minhas ligações e mensagens. Com quem você está falando? Por que está rindo? Me conte, ele exigiria, seus olhos selvagens com uma intensidade perturbadora. É só a Geis, você a conhece, eu gaguejaria, me sentindo como uma criança pega em uma mentira. Ele bufaria. Geis, ela não é boa para você. Era insano. Eu sentia como se estivesse perdendo a mente. Um dia, não aguentei mais e o confrontei. Minha voz tremia, mas era alta. Não posso fazer isso, Edmundo. Não posso viver como se você fosse meu carcereiro. Eu preciso da minha vida de volta. Ele apenas riu, um som frio e sem coração que ecoou pela casa. Sua vida, Poliana? Sua vida está comigo agora. E se você pensar em me deixar, e sua avó? Sem mim, ela volta para as ruas, lembre-se disso. Eu estava presa. Toda vez que pensava em enfrentá-lo, em deixá-lo, a imagem da minha doce e confusa avó sendo expulsa da instituição de cuidados me paralisava. Eu estava presa em uma teia que ele havia tecido, cada movimento calculado para me manter sob seu controle. As noites se tornaram meu único consolo, o único momento em que eu podia chorar sem medo de reprimendas. Eu deitava na cama, o homem que pensei amar roncando ao meu lado, e me perguntava como cheguei aqui. Como o homem charmoso e cuidadoso com quem me casei se transformou nesse monstro? Percebi tarde demais que os sinais sempre estiveram lá, sua necessidade de controle, o desprezo pelos meus amigos, a insistência para que eu deixasse meu emprego.
Eu estava cegada pela necessidade de amor, por alguém que se importasse. E agora, estava pagando o preço. Eu tinha que fazer algo, qualquer coisa. Não podia viver assim, não realmente vivendo. Mas toda vez que pensava em agir, suas ameaças contra minha avó me paralisavam. Era um ciclo vicioso de medo, controle e desesperança absoluta, e eu não tinha ideia de como me libertar. Após meses sob o controle de Edmundo, senti como se estivesse desaparecendo, tornando-me um fantasma na minha própria vida. A mulher vibrante e independente que eu era havia sido substituída por uma sombra, estremecendo ao som da voz dele, pulando com o estrondo de uma porta. A casa parecia uma prisão, e Edmundo era o carcereiro, suas regras, as correntes que me prendiam. Numa noite, enquanto estávamos sentados naquela que deveria ser nossa aconchegante sala de estar, a tensão estava especialmente espessa. Eu estava tensa, tentando parecer pequena, invisível, mas ele era como uma tempestade prestes a explodir. "Por que você nunca olha para mim quando eu falo com você?" Edmundo estalou de repente, seus olhos estreitos como fendas. Eu estremeci. "Desculpe, eu só estava pensando em algo." "Sempre pensando, sempre na sua cabeça." "Você está aqui comigo, lembra?" "Eu sou seu marido." Sua voz subia a cada palavra, a última quase um grito. Eu assenti, murmurando desculpas, tentando acalmar a fúria crescente nele, mas era inútil. Ele estava em um de seus humores, e não havia como acalmar a tempestade. "Você sabe de uma coisa?" Cansei dessa atitude. "Você precisa aprender." Sua voz era fria, calculada. Antes que eu pudesse reagir, ele agarrou meu braço, seus dedos se cravando na minha pele. "Edmundo, por favor, você está me machucando." Eu gritei, o medo tomando conta de mim. Ele me arrastou para o pequeno depósito, o lugar que eu mais odiava. Era escuro, sem janelas, uma pequena caixa de um cômodo. "Talvez algum tempo no escuro te ensine a apreciar o que você tem," ele sussurrou, me empurrando para dentro. Eu tropecei, caindo no chão frio enquanto ele fechava a porta com força, mergulhando o quarto na escuridão completa. Meu coração disparou, o pânico arranhando minha garganta. Sempre tive medo do escuro, um medo que uma vez compartilhei com ele, quando pensei que ele se importava. "Edmundo, por favor, me deixa sair." "Eu tenho medo do escuro, lembra?" gritei, minha voz se quebrando. Sua risada foi a última coisa que ouvi antes de seus passos se afastarem. Lá estava eu, sozinha no escuro, o peso da minha situação me esmagando. Me encolhi em um canto, meu corpo tremendo com soluços. O tempo passou, não sei quanto. Parecia uma eternidade. Cada rangido e sussurro da casa me fazia pular. Minha imaginação conjurava monstros nas sombras, mas o verdadeiro monstro estava logo do outro lado da porta, o homem com quem eu havia me casado. Finalmente, a porta se abriu, uma fresta de luz cortando a escuridão. "Aprendemos nossa lição?" A voz de Edmundo estava cheia de zombaria. Eu não conseguia falar, não conseguia olhar para ele. Apenas assenti, qualquer coisa para sair daquele quarto. Ele me puxou para cima, seu aperto ainda apertado, mas ligeiramente menos punitivo. "Bom, lembre-se deste sentimento, Poliana. Lembre-se de quem manda aqui." Ao cambalear de volta para a sala de estar, com as pernas fracas e os olhos se ajustando à luz, senti uma vergonha profunda e ardente. Como eu tinha deixado chegar a esse ponto? Como eu tinha me tornado alguém tão fraco, tão controlado? Mas, por baixo da vergonha e do medo, uma faísca de algo mais piscou: raiva. Eu estava com raiva dele por me tratar dessa maneira e com raiva de mim mesma por permitir. Aquela sala escura havia sido um chamado para acordar. Eu não podia viver assim, não podia deixá-lo apagar o último pedaço de mim. No meio do desespero do meu mundo escurecendo, surgiu um lampejo de esperança inesperado. Descobri que estava grávida. Enquanto segurava o teste positivo, uma onda de emoções me dominou: medo, incerteza, mas também um amor protetor feroz. Agarrei-me à esperança de que essa notícia poderia amolecer Edmundo, talvez até trazer de volta um traço do homem pelo qual me apaixonei. Com o coração trêmulo, aproximei-me dele naquela noite. "Edmundo, tenho algo para te contar. Vamos ter um bebê." Sua reação foi imediata e aterrorizante. Seu rosto se contorceu, não de alegria, mas de um franzido furioso. "Um bebê? Não,
isso não vai acontecer, Poliana. Recuei, a aspereza de suas palavras cortando-me. Mas é nosso filho, implorei. Talvez isso possa mudar as coisas, torná-las melhores. Ele foi inflexível, sua voz gelada enquanto cuspiu as próximas palavras. Não, Poliana, isso não vai mudar nada. Você vai se livrar dele. Senti uma onda de desafio contra sua exigência cruel. Não, eu não vou fazer isso. Este filho é parte de mim. Em um acesso de raiva, ele agarrou meu braço, seus dedos pressionando dolorosamente minha carne. Você não entende, não é? Você é minha. Tudo que você tem é meu. Seus medos, seu corpo, seu futuro. Eu lutei, mas ele era forte demais. Edmundo, por favor, me deixe ir. Em vez de ceder, ele me arrastou para uma pequena sala trancada nos fundos da nossa casa, um lugar que ele sabia que eu evitava a todo custo. O quarto era escuro, úmido e rastejante com aranhas, meu medo mais profundo e paralisante. Com um empurrão, eu estava dentro, a porta batendo atrás de mim, o som do trinco clicando como um prego no caixão. Meu coração disparou e eu podia ouvir o rastejar das aranhas na escuridão. Eu estava presa, o espaço pequeno se fechando sobre mim, o terror rastejante das aranhas me consumindo. Vamos ver quanto tempo seus instintos maternais duram agora, ele zombou do outro lado da porta. Gritei, bati na porta, mas foi inútil. As horas se estenderam naquele espaço escuro e horrível. Minha mente corria com medo por mim e pelo meu filho não nascido. Como eu poderia trazer uma vida para este pesadelo? Eventualmente, a porta se abriu, a silhueta de Edmundo preenchendo a entrada, um sorriso sarcástico no rosto. Bem, você pensou melhor? Vai se livrar do problema agora? Fraca, aterrorizada, mas resoluta, sussurrei através das minhas lágrimas, não. Esse desafio me custou caro. Ele me deixou lá por mais tempo, as aranhas como minha única companhia. A última coisa que me lembro é de cair no chão e desmaiar, acordando no branco estéril do quarto do hospital. Eu estava momentaneamente desorientada, as máquinas bipando e intrusos estrangeiros na minha consciência confusa. Memórias voltaram, Edmundo, as aranhas, a escuridão e um calafrio percorreu meu corpo. Mas, em meio ao medo, uma nova sensação começou a brotar dentro de mim, um amor protetor e intenso pela pequena vida que crescia em meu ventre. Eu sabia que tinha que agir, não apenas por mim, mas pelo meu filho ainda não nascido. Assim que me vi sozinha, peguei cuidadosamente o telefone que havia escondido e liguei para meu primo Dionísio, que trabalhava na FBI. Sua voz foi um verdadeiro socorro enquanto eu sussurrava minha situação, cada palavra misturando medo e esperança. Dionísio, sou eu, Poliana. Preciso de ajuda. É o Edmundo, minha voz falhou, a realidade de tudo ameaçando me sobrecarregar. Poliana, calma, me conta tudo. A voz de Dionísio era calma, estável. Eu contei tudo, cada palavra parecendo aliviar um pouco o peso nos meus ombros. As respostas de Dionísio eram profissionais, mas por baixo, eu podia ouvir a corrente de raiva. Poliana, escuta, vou te ajudar. Vamos te tirar daí, mas você precisa ser forte um pouco mais. Consegue? Ele perguntou. Eu assenti no telefone, uma promessa silenciosa para mim mesma e para meu bebê. Consigo, Dionísio. Eu preciso. Ótimo. Vou fazer algumas ligações. Vamos agir rápido. Fica firme e não faça nada que possa levantar suspeitas, ele instruiu. Eu concordei, o plano se tornando uma linha frágil de esperança no meio do caos. O resto da minha estadia no hospital foi um borrão de médicos e ligações sussurradas, cada momento se estendendo para a eternidade enquanto eu aguardava a minha liberação. Quando finalmente chegou o dia de voltar para casa, um pesado temor se assentou sobre mim. A casa, que outrora prometeu amor e segurança, agora se erguia como um monstro, suas paredes certamente ecoando com os gritos e lágrimas dos últimos meses. Edmundo estava esperando, sua presença enchendo o quarto como uma nuvem escura. Eu me preparei para o confronto, o ápice de todo o medo e resolução que havia se acumulado dentro de mim. Poliana, Edmundo começou, sua voz estranhamente calma. Você voltou. Como foi o hospital? Mantive minha voz estável, mascarando a tempestade de emoções dentro de mim. Foi bem. Estou me sentindo melhor, menti, encontrando seu olhar com uma calma fingida.
Ele me circulou como um tubarão sentindo sangue na água. Bom, por que precisamos falar sobre a situação? Seus olhos desceram até meu estômago ainda plano, um sorriso de desprezo em seus lábios. Eu cerrei os punhos, sentindo o bebê se mexer dentro de mim. Não temos nada para falar. Já tomei minha decisão. A face de Edmundo se contorceu em uma máscara de fúria. Sua decisão? Você acha que tem escolha aqui? Engoli em seco, mantendo minha posição. Sim, eu tenho. Este é meu corpo, meu filho. Não vou deixar você me controlar mais. Sua risada era fria, desprovida de qualquer humor verdadeiro. Oh, Poliana, você nunca aprende, né? Eu sempre tenho o controle. Sempre. Mas dessa vez foi diferente. Eu tinha um plano, uma linha de vida. Eu só precisava esperar, agir conforme o jogo, até que pudesse fazer minha fuga. Estou cansada, Edmundo. Vou dormir, disse, virando para deixar o quarto. Ele agarrou meu braço, seu aperto como ferro. Você não vai a lugar nenhum até resolvermos isso. Foi quando a porta da frente se abriu com estrondo, o som ecoando como um tiro pela casa. Policiais entraram, seus distintivos brilhando, os rostos marcados por uma determinação severa. Edmundo Fizer, você está preso por abuso e cárcere privado de Poliana Fizer, um dos oficiais anunciou, sua voz cortando a tensão como uma faca. O rosto de Edmundo ficou branco, seu aperto no meu braço afrouxando de choque. Isso é ridículo, ela é minha esposa, ela está mentindo. Mas eu não estava sozinha desta vez. Dionísio entrou atrás dos oficiais, seu rosto uma máscara de fúria fraternal. Não, Edmundo. Você é um mentiroso. Temos tudo, as gravações, os depoimentos. Acabou. Os olhos de Edmundo corriam em busca de uma saída, mas não havia nenhuma. Cercado pela lei, a realidade de sua situação finalmente pareceu cair sobre ele. Os oficiais o algemaram rapidamente, cada movimento eficiente e prático. Enquanto levavam, seus protestos se tornavam mais fracos, sua voz se perdendo no barulho do drama que se desenrolava. Eu fiquei lá, uma mistura de alívio e incredulidade me lavando. Mas não havia escapatória. O policial algemou, lendo seus direitos enquanto ele continuava a proferir negações e ameaças. Enquanto levavam, seus olhos encontraram os meus pela última vez, uma mistura de incredulidade e raiva, mas desta vez eu não recuei. Encarei seu olhar diretamente, o medo dentro de mim substituído por um ardente senso de justiça. Após o caos ter se acalmado, Dionísio veio até mim, sua expressão se suavizando. Poliana, você está bem? Eu assenti, sentindo as lágrimas se acumularem. Sim, eu acho que sim. Obrigada, Dionísio. Obrigada por tudo. Ele me abraçou apertado, num abraço protetor e fraternal. Sempre, Poliana. Sempre. A casa parecia estranhamente silenciosa depois que eles partiram, a sombra da presença de Edmundo ainda pairando pelos cantos. Mas, sentada ali, sozinha, porém livre, senti uma paz que não conhecia há anos. A confrontação havia sido aterrorizante, mas era o primeiro passo em direção a uma nova vida para mim e meu filho. O mundo parecia mais brilhante, o ar mais fresco, enquanto eu caminhava para minha nova vida. As correntes de medo e controle finalmente quebradas, deixando para trás um caminho pavimentado com a esperança e a promessa de um novo começo. Com Edmundo agora enfrentando as consequências de seus atos, eu finalmente podia respirar, finalmente planejar o futuro que desejava para mim e meu bebê. Voltei para meu antigo apartamento. As paredes familiares eram um abraço acolhedor. Precisava de um pouco de trabalho, um toque de tinta aqui, uma nova imagem ali, mas era meu. Enquanto desempacotava uma caixa de fotos antigas e bugigangas, alguém bateu à porta. Ao abrir, encontrei Geis, seu rosto se iluminando num grande sorriso. Poliana, olha para você, livre e radiante como sempre. Eu ri, o som leve e genuíno. Geis, entra. Estava com saudades. Sentamo-nos rodeadas por caixas meio desfeitas, uma cafeteira entre nós. Então, qual o plano agora? Geis perguntou, seus olhos brilhando de excitação. Respirei fundo, sentindo o peso da pergunta. Primeiro, vou voltar ao trabalho. Preciso me reencontrar, sabe?
E depois, bem, vou me concentrar em ser a melhor mãe que puder ser. Geise estendeu a mão, apertando a minha. Você vai ser incrível, Poliana. Ei, se precisar de qualquer coisa, você sabe que estou aqui, né? Eu assenti, o nó na garganta dificultando falar. Eu sei, Geise. Obrigada. À medida que os dias se transformavam em semanas, encontrei um ritmo para minha nova vida. Voltei para a biblioteca, os livros e o silêncio uma presença reconfortante. Meus colegas de trabalho me receberam de volta com braços abertos, seu apoio um lembrete constante de que eu não estava sozinha. A gravidez progrediu, cada visita ao médico uma mistura de nervosismo e excitação. E então, numa manhã fresca de outono, meu filho nasceu. Segurando-o em meus braços, tudo mais desapareceu. Ele era perfeito, um pequeno farol de esperança e amor. As batalhas legais com Edmundo foram difíceis, emocionalmente desgastantes, mas eu permaneci firme, reforçada pelo apoio de Dionísio, Geise e minha equipe jurídica. No fim, a justiça foi feita. Edmundo passaria anos atrás das grades, suas ameaças e controle finalmente silenciados. Recebi um acordo, uma quantia que garantiu um futuro confortável para meu filho, minha avó e eu. Mas mais do que o dinheiro, foi a liberdade que representava que importava. Eu não estava mais presa a um homem que me via apenas como um objeto a ser controlado. Eu estava livre. À medida que meu filho crescia, eu também crescia. Aprendi a confiar novamente, a rir sem reservas, a amar sem medo. Fiz novos amigos, reconectei com os antigos e encontrei alegria nas pequenas coisas. Um dia, enquanto observava meu filho brincar no parque, um pensamento me atingiu. Conseguimos, pequenino. Estamos realmente fazendo isso? Sussurrei, lágrimas de felicidade brilhando em meus olhos. Ele olhou para cima, seu rostinho se abrindo num sorriso e, por um momento, tudo estava perfeito.